Pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Vamos seguir aqui os nossos vídeos. Hoje eu vou fazer uma análise desse material que vocês devem ter visto sobre, que eu coloquei o nome Polêmica Corona, né? Assistam esse material, por favor, para vocês poderem reagir a esse vídeo aqui. Eu vou fazer referência às falas, né, e enfim, alguns elementos que aparecem nesse vídeo, então é importante que vocês vejam, e isso aqui vai servir como uma introdução, essa exposição vai servir como uma introdução a essa discussão do próximo tópico, né, que é visões da ética. Né? Então vamos lá. Vamos começar pela fala do dono do Madeiro, né, que ficou bastante famosa essa semana. Mas antes de qualquer coisa é importante dizer o seguinte, né? Esse é um tema complicado, é um tema, enfim, que está gerando muitas paixões. Nós estamos todos envolvidos nessa situação do corona, né? Então é normal que a gente fique indignado, que a gente fique nervoso, etc., né? Isso gera às vezes um certo destempero, enfim, né? E nós estamos numa situação política bastante radicalizada, né? Então, mas esse tipo de momento, esse tipo de, é, enfim, de situação também é importante para a gente testar o nosso grau de comprometimento, tanto com a racionalidade, né? Tanto com a tentativa de argumentar racionalmente, de pensar racionalmente, quanto com a democracia, né? Com essa capacidade de ouvir o outro e de levar em conta o que a pessoa está de fato dizendo. Então, por mais que eu discorde, ou que a gente discorde de alguém, a gente tem que tentar, na medida do possível, né? Reconstruir ou compreender o que a pessoa está dizendo e tentar mostrar o que faz sentido e o que não faz sentido naquela argumentação. Né? Vamos partir do pressuposto que a pessoa está de boa fé, argumentando com sinceridade sobre o que ela acredita, né? Que não é exatamente o caso, infelizmente, independentemente de você ter votado nele ou não, né? Eu sou professor tanto de quem votou no Bolsonaro quanto de quem não votou nele, né? Então eu dou aula para todo mundo sem discriminação nenhuma, né? Vocês podem ficar tranquilos. Mas eu sou obrigado a dizer que, do ponto de vista da filosofia e de um pensamento racional, o presidente está falando uma coisa de manhã e outra coisa de tarde, né? Então é difícil até analisar o que ele está dizendo, fica difícil ter qualquer parâmetro, né, sobre o que ele está dizendo, porque ele diz uma coisa e hoje ele voltou atrás, aí logo depois ele postou um vídeo que diz o que ele disse, então assim fica difícil, né? Não, parece que de fato a lógica que está, digamos, presidindo o presidente não é exatamente uma lógica racional, razoável, né? Tem outras coisas aí que não cabe a nós analisar nesse momento, né? Mas quanto às falas que eu postei para vocês, vamos pressupor que todo mundo está defendendo um argumento de maneira consequente, convicta e sincera, né? Vamos dar vamos conceder isso para todo mundo que está aparecendo ali nos vídeos, começando com o dono do Madeiro, né? O que ele diz ali no vídeo? Ele diz, olha, qual é a estrutura do raciocínio, basicamente? Ele diz, olha, então ele diz, eu sou contra a paralisação da economia, porque a paralisação da economia vai gerar consequências mais graves, mais gente vai morrer, mais gente vai passar dificuldade do que se não parar a economia. Esse é o cálculo, né? Porque ele diz, o Estado vai ficar sem dinheiro, as pessoas não vão ter o que comer, vão ficar doentes psicologicamente. Ele diz, nós já estamos sofrendo uma série de problemas com outras doenças, né? Essa é só mais uma, né, e que não deveria ser levada tão... Ela é grave, né, então ele diz isso claramente, mas isso não deveria gerar uma paralisação da economia, né? Então ele dizia, a gente deve isolar as pessoas mais frágeis, ele diz, as pessoas mais velhas, e os mais novos devem ir trabalhar e enfrentar o que ele chama de inimigo, né? Enfim. Dois problemas aqui no raciocínio dele que vão ficar mais claros quando vocês verem o restante do material que eu postei. Primeiro argumento, né?
esse cálculo de que vão morrer só 6 ou 7 mil em função da letalidade do vírus, né, que é algo em torno de 3%, é um cálculo, a gente pode dizer, diante das evidências que tem, falso, né? Porque o problema é que muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo e isso vai sobrecarregar o sistema de saúde, como está acontecendo na Itália. Então, muito mais gente corre o risco de morrer, né, porque vai ficar sem leito de UTI, e as pessoas que sofrem do Covid é uma doença muito grave, né? Muita gente precisa ir para a UTI e muita gente precisa do respirador, mesmo que não esteja numa situação frágil, né? Então, é uma situação bastante complicada. Isso vai sobrecarregar o sistema de saúde, que já está sobrecarregado de todas as doenças que ele próprio mencionou, né? Ele próprio mencionou como existem várias doenças que já complicam o nosso sistema de saúde. Então, esse cálculo, esse pressuposto dele, aparentemente é falso, né? Segundo problema do raciocínio dele, que também parece estar baseado no... Ou enfim, ele não levou em conta, né, esse outro elemento, é o seguinte, quer dizer, essa doença atinge as pessoas de maneira diferenciada, né? Então, nem todo mundo vai estar disposto a sair para enfrentar o inimigo, porque algumas pessoas sabem que são mais frágeis do que outras, né? Nós não temos acesso igualitário a um sistema de saúde de qualidade para todo mundo, em todos os estados, em todos os nossos municípios, né? Existem assimetrias muito grandes. Existem pessoas que estão fora do sistema de proteção, né, ou apesar de haver um sistema único, né, mas estão fora do radar do sistema de proteção. Existem pessoas que estão mais frágeis, como que os trabalhadores informais, né, pessoas de renda mais baixa, né? Existem problemas de saneamento básico no Brasil muito graves, né? Existem pessoas que moram em condições muito ruins no Brasil, né? Se a gente vivesse numa sociedade igualitária, todo mundo tivesse o mesmo padrão, basicamente, né? Um padrão básico de vida bom e o acesso ao sistema de saúde de alta qualidade, poderia haver um sentido nesses argumentos, mas o fato é que isso não é verdade. Então tem assimetrias muito graves no nosso país, também nos Estados Unidos, isso está aparecendo claramente lá. Isso faz com que o outro risco que essa pandemia gere, é que essas contradições gerem, como diz o Samuel Pessoa na sua fala, uma desagregação social, uma convulsão social. As pessoas que vão sofrer mais podem se sentir negligenciadas, com razão, pelo Estado, pelas instituições, pelos seus semelhantes, e podem vir optar pela violência, saques, enfim, outro tipo de situação que acontece em situações como essa de convulsão social, em que o laço social se perde, né? As pessoas já se sentem, não sentem mais que devem nenhuma obrigação para o Estado, para a sociedade, para o seu semelhante, vira cada um por si, né? Então, esse é outro ponto complicado do argumento dele, e aí só uma pessoa, na fala seguinte, faz uma outra construção argumentativa, então dizendo, olha, não, ele diz o contrário, né, do dono do Madeira, dizendo, não, temos que parar a atividade econômica, essa é a melhor estratégia, temos que proteger as pessoas mais frágeis, inclusive com gasto público, depois temos que proteger o crédito das empresas, temos que ter um jeito de arrumar as finanças do Estado depois, mas esse é o momento para se parar a economia, exceto, né, a área de alimentação, saúde, enfim, higiene, etc. Ele cita lá os setores que são considerados essenciais, e aí gasto público, porque esse é um risco, ele disse, que tem que ser socializado. O setor privado não consegue absorver, e é só assim que a economia vai conseguir se recuperar depois e as pessoas vão poder voltar à atividade econômica normal, sem risco de convulsão social, né? Então, mas aí é interessante a gente perceber. Então, ele diz claramente, tem que parar, essa estratégia de longe é a mais adequada, né? Eu fui destacando alguns argumentos, né, dos dois, enfim, isso eu faço, enfim, no vídeo inteiro para vocês prestarem atenção em algumas coisas que eles dizem, né? Mas veja, apesar do que Samuel Pessoa dizer exatamente
né, o oposto, ou tem um resultado oposto do dono do madeiro, eles estão situados no mesmo horizonte argumentativo, né, ou no mesmo ambiente argumentativo. Eles estão fazendo cálculos, né, sobre qual é a melhor opção para preservar o máximo de vidas e para que as pessoas sejam, sei lá, o menos possível atingidas por esse vírus, né? Então, eu acho, aí, evidentemente, que o cálculo, né, e a posição do Samuel Pessoa me parece mais fundada no que dizem os cientistas, no que dizem os estudos, né? Depois, quando vocês virem o vídeo do Átila, que é biólogo, isso vai ficar mais claro, né? Então, eu acho que é a melhor posição a do Samuel Pessoa, mas os dois estão no mesmo horizonte, quer dizer, argumentativo, que a gente poderia dizer, bom, eles estão trabalhando com qual pressuposto, né? Vamos tentar gerar o máximo de benefício para o máximo de pessoas ao mesmo tempo. É uma ideia de mal menor, né? Então, eu vou gerar o máximo de benefício para o maior número de pessoas, ou o máximo de bem-estar para o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Em nenhum momento, nenhum dos dois cita, por exemplo, o termo dignidade humana, né? Esse termo não aparece na fala de nenhum dos dois. Uma pessoa diz em determinado momento, que eu ressaltei lá, nós economistas não somos kantianos, a gente coloca preço na vida, a gente faz cálculo com a vida mesmo, né? E isso é um ponto significativo para vocês notarem na fala dos dois. Nenhum dos dois fala de dignidade da pessoa humana, porque talvez a gente possa considerar que os dois estejam falando, né, em termos utilitaristas, né? É a minha hipótese aqui, né? Que dá para encaixar a fala dos dois nesse âmbito. Uma observação aqui, se vocês me permitirem, depois a gente volta a isso quando eu explicar o utilitarismo mais longamente. Vejam, o utilitarismo não tem necessariamente a ver com o capitalismo, tá? Não há uma ligação necessária entre a posição, né, utilitarista e a defesa do mercado ou a defesa do sistema capitalista. Por exemplo, né, isso fica claro com a fala do Francisco Caruso, né, que é uma fala muito interessante porque ela explicita, em primeiro lugar, essa característica do pensamento utilitarista de fazer cálculo com as vidas e calcular o bem-estar, né? O mais importante é o bem-estar da maioria, é a coletividade colocada sobre o indivíduo, né? Então você pode fazer um cálculo com vidas ou com outros elementos, a gente vai ver que isso tem uma série de problemas, para servir de critério para suas decisões éticas, né? Então, porque enfim, na fala dele ele diz, olha, por que a gente então não mata, né, os 20 mais ricos do Brasil, pega a sua herança e distribui entre os mais pobres para eles sobreviverem à quarentena, né? É melhor morrer 20 do que morrer 7 mil, ou sei lá, 8 mil, né? Então, isso gera menos mal-estar do que morrer tanta gente. E veja, apesar de ser uma peça de humor, esse é um raciocínio utilitarista que, enfim, ele se sustenta, né? Claro, tem divergências entre os autores, mas ele se sustenta como raciocínio utilitarista, né? Outro problema que essa posição traz é que ela também dificulta o cumprimento, ou ela coloca problemas para a ideia de direito e para a ideia de contrato. Então, não tem dignidade da vida humana, para esse modo de pensar. Também é difícil pensar a questão dos contratos e do direito nesse modo de pensar, nesse campo argumentativo, porque a própria fala do então Francisco Caruso mostra, bom, por que eu não exproprio a propriedade de 20 para favorecer a maioria? Por que eu devo respeitar o direito dessas pessoas se isso vai gerar sofrimento para tanta gente, né? Por que eu devo respeitar a vida dessas pessoas se isso pode gerar malefício para tanta gente?
né? Então, da mesma maneira, né? Será que eu devo, outro exemplo, será que eu devo pagar, sei lá, um empréstimo para um amigo meu muito rico nesse momento, para quem o dinheiro não vai fazer nenhuma diferença, ou eu devo usar esse dinheiro para ajudar, sei lá, um asilo de velhinhos que esteja em dificuldade, as pessoas estejam com risco de contrair quer dizer, o Covid, né? Então eu devo cumprir esse contrato ou eu devo gerar bem-estar para todas essas pessoas? Então vejam, o utilitarismo, o pensamento utilitarista gera esse tipo de problema. Tem uma saída utilitarista para isso, tem um argumento utilitarista, né, para a gente respeitar tanto a ideia de direito, quanto a ideia de contrato, quanto a ideia de vida humana, mas vou deixar vocês pensando nisso. E aí na aula de utilitarismo a gente discute que é uma distinção entre utilitarismo de ações e utilitarismo de regras, né? Essa distinção ajuda a pensar nisso, mas eu prefiro nesse momento deixar vocês com essa perplexidade, né? Veja, né? Como é que esse raciocínio do mais bem-estar para o maior número de pessoas pode tanto dificultar a justificação de direitos, da ideia de direito, dificultar a ideia de contrato, né? A justificação da ideia de contrato, e também ela não tem nenhum compromisso necessário com a ideia de dignidade humana, né? Ela permite o cálculo, né, bom, claro que a gente precisa decidir o que é bem-estar da maioria, o que significa bem-estar da maioria, né? Que é um outro problema que o utilitarismo traz, essa dificuldade de se definir o que é bem-estar. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, vendo, os dois aparentemente estão trabalhando nesse âmbito da argumentação, né? E o que é esse tal de Kant, né? Kantismo, que o Samuel Pessoa diz, eu não sou kantiano, né? Eu não sou kantiano. É uma outra posição, tá? Uma posição um pouco diferente, né? Que a gente vai ver mais pra frente, que vai dizer basicamente que todo ser humano tem dignidade, né? Tem que ser respeitado como fim em si mesmo, porque ele é fonte de sentido e de vontade, né? Ele é a fonte do sentido e da vontade, né? Da sua vida e da vida coletiva, né? Só ouvindo as pessoas, consultando todas as pessoas, que eu posso chegar a qualquer conclusão sobre como organizar a sociedade, como, né, organizar, quer dizer, as coisas, né? Eu não posso raciocinar como fazem os utilitaristas a partir de um cálculo de bem-estar, né? Quem vai ter mais bem-estar, a maioria ou quer dizer, a minoria, né? A posição kantiana coloca peso no indivíduo, né? No respeito ao indivíduo, acima de tudo, como fonte de valor, de sentido, né? De humanidade, né? E ele precisa ser respeitado na tomada de decisão, ele precisa ser consultado, ele precisa ser levado em conta, né? Então, de uma certa maneira, toda a vida humana é digna e não pode ser objeto de cálculo, né? O ser humano não pode ser tratado como meio, ele tem que ser tratado como um fim em si mesmo. Então, para esse tipo de posição, nas falas que eu selecionei não aparece nenhum argumento kantiano claramente articulado, né? Se diz ali que as vidas são irrecuperáveis, né? Mas não aparece uma visão ou uma postura kantiana claramente, explicitamente ali, né? Mas uma posição kantiana iria caminhar no sentido de que, olha, não se pode tomar nenhuma decisão que parta do pressuposto de que alguém vai morrer necessariamente. Temos que preservar as pessoas a todo custo, né? Claro que isso nem sempre é possível e aí as soluções às vezes não vão permitir que isso aconteça, mas o pressuposto tem que ser esse, o pressuposto da ação tem que ser esse, que as pessoas têm que ser respeitadas como indivíduos, a sua vontade tem que ser levada em conta, ela não pode ser objeto de cálculo, né? Como os economistas estão fazendo, ou como o dono do Madeiro faz, o que vai gerar mais bem-estar. Não, todo mundo tem que ser consultado, todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo tem que ser, né, respeitado como pessoa autônoma, né, que tem voz, tem vontade e tem o direito de
opinar sobre a criação das regras que vão gerir a sua vida, ou tem que ter direito de opinar sobre as decisões que vão ser tomadas sobre quer dizer, o Covid. Isso não pode ser um simples cálculo, né, tecnocrático, né, a ser feito por um economista ou mesmo por um cientista. Isso tem que haver algum tipo de participação ou de, né, enfim, ou de consulta às pessoas, né? Então isso iria para um sentido de uma posição kantiana que não aparece articulada nesses vídeos. Então aqui a gente já começa a ver, né, algumas estratégias, algumas formas de se pensar a ética, e eu vou detalhar isso nas próximas aulas. Eu delineei assim rapidamente uma visão utilitarista, uma visão utilitarista que aparece na verdade nas três falas, tanto do dono da Rede Madeiro, quanto do Samuel Pessoa, quanto do Fernando, né? Que é Fernando Caruso, né? E delineei também aqui essa ideia kantiana, né? O próprio Samuel Pessoa, eu não sou kantiano, né? Enfim, mas aí, por que ele não é kantiano, né? Porque ele faz cálculos tecnocráticos sobre quem deve viver ou quem deve morrer e não está argumentando nesses termos que eu coloquei aqui, né? Tem mais duas visões da ética que é interessante, enfim, que nós vamos ver, né? Uma que é a visão da ética do discurso, que é uma atualização, da visão kantiana, né? A gente vai ver isso mais detalhadamente mais para frente. Não vou falar disso agora para não sobrecarregar essa aula, né? Mas a posição kantiana e a ética do discurso são irmãs, né? São irmãs, essa uma é filha da outra, né? Porque a ética do discurso veio depois e reelaborou a posição kantiana por uma série de razões que a gente vai ver mais para frente. Então elas podem ser vistas em conjunto, porque justamente o que o Habermas e o Apple vão dizer é isso aqui. O ser humano é a fonte de sentido, né, que existe, e a única maneira de se construir uma posição ética que faça sentido é a partir de um procedimento democrático de consulta das pessoas para se tomar determinadas decisões. Então, o discurso, né, o uso da linguagem, né, como discurso racional é que é a fonte da ética. Não é exatamente a dignidade da pessoa humana, né? Muda isso um pouco. Aí tem essa ideia do discurso, né? A gente vai entender por que muda de dignidade da pessoa humana para discurso nas próximas aulas. E uma terceira visão, aliás, quarta visão, né? Que também está no debate contemporâneo, são o que eu chamo de éticas do cuidado, né? Isso não apareceu nesses vídeos, ou isso não está posto no debate mais hegemônico, né, sobre os nossos problemas sociais, que são éticas do cuidado que tem uma inspiração feminista em grande parte, né, que fundamentam as posições éticas ou o critério, né, ético dessa posição é o fato de que todo mundo precisa receber cuidado, nós somos todos vulneráveis, né, interdependentes, e a gente precisa cuidar um dos outros para que a sociedade consiga funcionar de forma minimamente harmônica, né, sem gerar nenhum tipo de violência, né? Mas é um tipo de raciocínio que tem uma série de dificuldades, por exemplo, no campo da universalização, né? Porque normalmente a minha tendência é cuidar de quem está perto de mim, né? De quem é mais próximo, de quem eu tenho laços de afeto. É difícil falar em cuidado, né, por exemplo, de um estranho, né, de um estrangeiro. Como é que eu vou falar de cuidado se eu estou falando de alguém que está lá no Oriente Médio? Será que dá para pensar em cuidado nesses termos, né? Então, é um tipo de ética que acaba apontando mais para relações comunitárias ou próximas ou tete a tete, e tem toda uma discussão entre os autores, principalmente as autoras, né, desse campo da ética do cuidado, sobre a dificuldade de se fazer ou de se pensar em termos universais, né?
Então isso a gente vai ver mais para frente. Mas acho que como provocação inicial essa discussão já nos ajuda, só retomando um pouco, né, o que eu já falei. Então veja, o que eu disse aqui, só para a gente consolidar o que foi visto, é que vejam, existe aqui nessas falas um tipo de raciocínio que está fazendo cálculo a partir do mal menor, qual é a melhor solução, qual é a solução mais adequada, a gente pode dizer mais ética, né? A solução mais ética seria aquela que gerasse o mínimo de dano para o mínimo de pessoas, ou seja, né, o máximo de benefício para o máximo de pessoas. Então, a maior parte das falas está situada nesse campo que a gente pode chamar de utilitarismo, né? E o Samuel Pessoa fala, eu não sou kantiano, então existe uma outra posição, né, ele explicitamente diz isso, que é a posição kantiana, que é parte de um outro pressuposto. Ele não trabalha com essa ideia do máximo de benefício para o máximo de pessoas, né, o máximo de bem-estar para o máximo de pessoas, mas trabalha com a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, a ética tem que estar fundada, todas as ações éticas têm que levar em conta a dignidade da pessoa humana e isso significa que o ser humano não pode ser tratado como objeto, ele tem que ser tratado como sujeito. Então, ele não pode ser objeto de cálculo, né, por parte nem de um economista, nem de um epidemiologista, nem de ninguém, né? Ele precisa ser levado em conta como ser humano, ser autônomo, tem que ser levado em conta a sua vontade, porque ele é a fonte do próprio sentido de ser humano, próprio sentido da ética, né? Negar isso, negar ao ser humano um tratamento digno, né? É desrespeitar a própria fonte de sentido e a fonte de humanidade que é a vontade humana, né? Então, o Kant vai um pouco por aí, e aí todas as ações deveriam ser pensadas assim. A posição da ética do discurso é filha, né? Filha do Kant, né? Filha da posição kantiana, e ela vai então caminhar no sentido não de falar mais da dignidade da pessoa humana, mas falar do princípio do discurso, né? E da possibilidade de todas as pessoas de participarem do discurso público e do discurso político para definir o sentido, né, e das ações humanas e também quais são os princípios ou os critérios para se tomar decisões éticas, né? E a quarta posição, que é a ética do cuidado, ela iria por um outro caminho, dizendo, olha, somos todos pessoas vulneráveis, nós todos precisamos de cuidado, de alguma maneira. Eu não consigo comer aqui no meu isolamento se não fosse as pessoas que estão plantando, se não fosse as pessoas que estão vendendo comida para mim, né? Então nós somos interdependentes, a gente não é um ser autônomo, a gente está numa comunidade, a gente está ligado a laços e, portanto, a gente tem que preservar esses laços e tem que preservar essa rede, né, de auxílio mútuo para que a gente possa viver bem. Então esse tem que ser o princípio de um pensamento ético. Isso gera uma série de consequências que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então aqui a gente tem as quatro posições. Então o utilitarismo, o fundamento é esse, né, o princípio do máximo de bem-estar para a maioria, que é o que se chama o princípio da utilidade. A posição kantiana está fundada na ideia de dignidade humana, né? A ética do discurso está fundada na ideia do discurso, né? A ideia do discurso, de um discurso democrático, aberto, em que todos participem para se definir como a gente deve agir. E a ética do cuidado está fundada nessa ideia da vulnerabilidade ou do fato de que nós estamos todos interligados e a gente precisa preservar essas interligações. Então, o princípio da ética tem que ser esse, da necessária interdependência, essa palavra estava me fugindo, entre as pessoas para se definir o que é a ética, né? Então, acho que com isso a gente inicia esse tópico e consegue avançar agora para pensar, para falar especificamente do utilitarismo, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Boa tarde, boa noite, enfim, onde quer que vocês estejam enfim, sei lá em qual horário que vocês vão assistir esse vídeo, tá bom? Abraço para todo mundo, até o próximo.
próximo vídeo. Tchau.